Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar com vocês a respeito do terceiro episódio da série Loki, que está na sua primeira temporada, sendo transmitida no Disney Plus toda quarta-feira. Então, vamos lá! Pessoal, desculpem o atraso para trazer esse vídeo para vocês, mas como a temporada de Rick and Morty tá rolando, eu tô focando um pouquinho mais em Rick and Morty. Eu tinha um vídeo de easter eggs para fazer no dia do Loki e eu tive uma novidade muito grande que aconteceu justamente no dia do lançamento do Loki, que eu pretendo trazer para vocês nas próximas semanas. Foi uma coisa muito grande que aconteceu na minha vida, então eu vou trazer nos próximos dias para vocês novidades a respeito. Pelo menos eu espero que eu consiga trazer para vocês, e eu vou fazer vídeos exclusivos lá pro clube de membros também a respeito desse assunto. Então esse é o terceiro episódio. No episódio anterior a gente tinha visto o Loki fugindo atrás do Loki mulher, né, entre aspas. Ele ainda não sabe exatamente quem é aquela pessoa, ele sabe que é um Loki de alguma realidade paralela, só que ele não sabe exatamente do que se trata, exatamente qual é o plano. Ele vai atrás dela, o portal ali se fecha e a gente vê o Owen Wilson gritando, né, Loki, não faça isso. E a gente não vê o Owen Wilson, que era um dos meus personagens favoritos. Eu falei até no final do segundo episódio que eu temia que isso fosse acontecer, que eles não fossem focar mais na TVA. E eu gostei desse terceiro episódio, mas eu achei o mais fraco de todos. Isso sem dúvida é mais fraco do que o primeiro e do que o segundo, apesar de cair de cabeça no personagem, tanto do Loki quanto da Sylvia, né, que é agora a Lady Loki, né, que é a mulher Loki que a gente conhece no segundo episódio. A gente descobre que ela se chama de Sylvie, né, que em português seria a adaptação mais próxima ali, seria a Sylvia. E a gente acaba descobrindo que o grande plano dela, pelo menos até o momento, era criar uma confusão muito grande para invadir a TVA enquanto tá todo mundo naquele caos e conseguir chegar aos Timekeepers, né, aos Guardiões do Tempo. Só que a gente vê que o Loki acaba fugindo, né, acontece ali uma confusão, eles acabam indo para Lamentis, que é uma lua, né, em 2077, se não me engano, e eles acabam ficando presos lá porque acabou a bateria do Time Pad. Então essa não é uma ideia tão original assim, porque isso já aconteceu mais ou menos dessa forma em Rick and Morty. Tudo bem, não foi com viagem no tempo, mas foi com a arma de portais, que é mais ou menos a mesma coisa. Isso já aconteceu em Family Guy, né, naqueles episódios de viagem no tempo, quando a gente tem o Stewie, né, e o Brian fazendo viagens no tempo. Já aconteceu do Time Pad deles estar sem bateria. Isso já aconteceu em Doctor Who. Praticamente qualquer tipo de programa que mexe com viagem no tempo já teve exatamente esse episódio, e eu não achei um episódio muito legal por ser o terceiro episódio da temporada. E não só isso, é uma temporada de somente 6 episódios. Então, para uma temporada de 6 episódios, incluir um episódio desse, eu achei um grande desperdício de tempo, porque se fosse uma temporada de 24 episódios, como por exemplo várias outras séries por aí, eu tô assistindo agora a primeira temporada de Stargate. Se um dos episódios de Stargate girasse em torno de alguma coisa desse tipo, o portal não tá funcionando, vamos ter que fazer alguma outra coisa, tudo bem, mas numa série como Loki, eu acho que foi um grande tempo desperdiçado, porque eles têm somente 6 episódios, quer dizer que a narrativa foi completamente deixada de lado durante um desses 6 episódios. Então todo o esquema que eu tava esperando, que os 2 primeiros episódios tivessem sido um setup, agora a gente veria 2 episódios de desenvolvimento e 2 episódios de clímax, isso já não vai mais acontecer, porque eles simplesmente rasgaram um episódio, e o episódio não é tão bom assim. Parece mais um episódio de uma animação de Star Wars, por exemplo. Eles têm que invadir um trem para depois invadir uma nave. É um episódio muito bom em termos de diálogo, é um episódio muito bom pra gente conhecer a Sylvie, pra gente se aprofundar um pouquinho mais no personagem do Loki. Inclusive ele finalmente revela, né, a sexualidade dele ali no decorrer desse episódio. Não revela, né, mas de forma bem sutil ele assume ali de certa forma a bissexualidade, pelo menos pra Sylvie, né, obviamente ele não falou pra outras pessoas, mas no meio da conversa a gente é levado a entender isso, que é uma personalidade muito forte dele nos quadrinhos, é uma parte, né, muito forte do personagem nos quadrinhos, que agora eles estão trazendo para o universo Marvel, o que é muito legal. Então, em termos de aprofundar os personagens, em termos de mostrar quem são esses 2 personagens e como pode ser o relacionamento entre os dois, esse episódio funcionou perfeitamente. Mas eu não gostei, porque não é uma temporada tão longa assim. Eu posso até não estar criticando o episódio em si e mais a série como um todo, por ter somente 6 episódios, mas de qualquer forma eu acho que isso acabou sendo um desperdício.
Então vamos falar mais a respeito do episódio. Eu adorei o visual, eu acho que é um dos produtos, junto com Guardiões da Galáxia, eu acho que é um dos produtos mais bonitos que a Marvel já fez. No episódio anterior a gente vê eles invadindo, né, o supermercado no meio da chuva, da Roxxon ali, é uma cena muito bonita. E agora novamente a gente vê o visual muito legal da série Loki. Desde o primeiro episódio, né, a gente já tem um visual sensacional para essa série. E eles ficam basicamente o episódio inteiro atrás de uma forma de recarregar o Time Pad para eles poderem viajar no tempo novamente. Então eles acabam pegando um trem para ir rumo a uma arca, né? E com essa arca aí eles vão tentar escapar dessa lua, porque a lua vai ser destruída. Vocês sabem desde o segundo episódio que eles estão atrás de apocalipses, né? Que esse apocalipse vai acontecer dali a algumas horas, então eles têm que arrumar uma forma de carregar o Time Pad. Mas o Time Pad acaba sendo destruído, e a forma com que o Time Pad é destruído eu achei um pouquinho fajuta. O Loki é um cara extremamente poderoso, eu já tinha achado meio forçado a forma que eles entram no trem, ele simplesmente se fantasia ali, né? Ele se transforma em um dos guardas e entra. E aí eles começam a bater papo, eles começam a conversar. Como eu disse, os diálogos são sensacionais, os roteiros estão de parabéns. Eu acho que a série conseguiu acertar muito bem os roteiros, e os 2 primeiros episódios tinham acertado alguns outros elementos, e eu acho que nesse episódio só os diálogos que salvaram. A gente tem algumas revelações aqui e ali, e a principal das revelações, que não é nenhuma grande surpresa, considerando a conversa que o Mobius já tinha tido com o Loki, né, já dava para entender que não seria mais ou menos aquilo, é que os trabalhadores ali, as pessoas que trabalham na TVA, não são pessoas criadas pelos Guardiões do Tempo, são pessoas que trabalham ali simplesmente por algum motivo. Elas podem ter sido resgatadas como variantes, né? A Sylvie fala que todas elas são variantes, mas a gente também não sabe se isso é 100% verdade, mas a gente descobre que essas pessoas já tinham uma vida na Terra antes de irem trabalhar nessa grande corporação. Talvez não só da Terra, né? Talvez de vários outros planetas, porque a gente sabe, né, que esse multiverso aí da Marvel não depende só da Terra, tem muitos planetas com pessoas, né, com aparência humana. E alguns momentos me incomodaram um pouquinho. Em primeiro lugar, a hora que ela encosta numa pessoa para entrar no trem, por que ela não simplesmente encosta na outra pessoa também? Eles fazem algumas coisas para criar um momento de tensão, sendo que seria muito fácil para eles ultrapassarem aquela barreira. E a mesma coisa, o Universo Marvel, um dos grandes pecados, eu adoro o Universo Marvel, quem assiste o canal sabe muito bem disso, mas uma das coisas que eles fazem com muita frequência, pra minha opinião, é nerfar os personagens, né? Eles diminuem muito o poder dos personagens. Pô, o Loki apanha basicamente de humanos ali. Ele deveria derrotar com muita facilidade, mesmo que ele não seja o Thor, mesmo que ele não seja um Asgardiano muito poderoso, ele ainda tem poderes mágicos, ele ainda tem aqueles poderes de desaparecer. Então o fato dele ter sido derrotado numa batalha no trem contra pessoas aparentemente normais, eu acho que é um absurdo ali, né, se a gente for pensar em termos narrativos. E a Sylvie, obviamente, pula atrás dele, mas ela também estava tendo dificuldades na luta ali, mano a mano, sendo que ela já fez muitas coisas, ela conseguiu derrotar a TVA em vários momentos, então ela tá ali tendo certa dificuldade numa luta contra humanos normais. Pelo menos, né, nada foi falado no sentido contrário, que eles não seriam humanos normais. E eu sei que o Loki estava alcoolizado, que o Loki fez aquele momento de cantoria, que foi um momento muito legal no episódio. Toda essa cena do trem é muito legal. Então não diria que o episódio me decepcionou em termos de eu não ter achado um episódio legal, um episódio divertido, não me entreteu. É um episódio muito legal nesse sentido, mas em termos narrativos eu acho que esse episódio pecou bastante. E eles acabam sendo jogados do trem, e quando ele cai no chão, mesmo que o Time Pad esteja completamente invisível, o Time Pad quebra. Então eu achei um momento muito forçado para forçar de certa forma eles a irem lá na arca a pé e terem essa outra conversa. Eu acho que eles acabaram esticando muito um conceito que deveria ter sido feito de repente nos primeiros 15 minutos de um episódio. Talvez não tivesse tantos diálogos, eles poderiam ter espalhado um pouquinho mais os diálogos desse episódio nos próximos 2 ou 3 episódios. Eles acabaram focando só nos diálogos e esticaram muito esse conceito de tentar recarregar o Time Pad. E agora o Time Pad nem tá carregado ainda, quer dizer, a gente perdeu um episódio inteiro e o 4º episódio vai começar exatamente na mesma situação que eles estavam no começo do episódio. Eles não têm saída, eles não têm agora nem o Time Pad, e provavelmente o que vai acontecer, na minha opinião, no 4º episódio, a TVA vai aparecer para resgatar eles e eles vão acabar indo para outro lugar. Então esse episódio vai acabar sendo, na minha opinião, completamente inútil se a gente for analisar a narrativa da série como um todo.
A gente aprofundou sim esses dois personagens, mas eu acho que isso poderia ter sido feito de milhares de outras formas no decorrer da história. Eles não precisavam ter parado completamente o episódio para fazer esse desenvolvimento. Me lembrou o que o community chama de bottle episodes, né? Que são os episódios contidos. Vocês vão se lembrar, se vocês assistiram Community, o episódio da caneta, ou até tem um episódio de Family Guy, se não me engano, que eles estão dentro de um quarto, o Stu e o Brian, o episódio inteiro. Seinfeld tem um episódio que eles estão na fila de um restaurante japonês. E Friends tem alguns episódios também que seguem essa fórmula de ser um episódio em um lugar só. E isso é porque antigamente as séries tinham um pedido muito grande ali de 24 episódios, então de vez em quando eles precisavam acelerar um pouquinho o processo, então eles faziam um episódio mais simples, mais focado no diálogo, que não precisasse ficar mudando tanto de locação, então em uma noite eles iam lá e gravavam esses episódios. Então as séries antigas faziam isso. Eu sei que essa série não se enquadra, né, nessa categoria, porque ela explora vários lugares, não é um episódio barato, por assim dizer, mas em termos narrativos é mais ou menos o que acontece. Você tem toda uma história rolando com vários personagens, você pega dois desses personagens e faz um episódio somente sobre eles. Seria uma ideia genial, como eu disse, mas não para uma série com somente 6 episódios. Eu acho que acabou ficando devendo nesse sentido com relação aos dois primeiros, e eu espero que ele fique devendo também com relação aos 3 últimos, porque as séries da Marvel já são bem criticadas pelo passo, né, pelo pacing delas. Muitas pessoas reclamam que a série anda muito devagar. Eu não tinha concordado com isso no primeiro e no segundo episódio, mas eu tenho que dar o braço a torcer que nesse terceiro eles estão dando razão para os críticos. Vale lembrar que essas críticas não são do Loki, são do universo Marvel como um todo, né? A série WandaVision já foi bem criticada por isso. Depois Falcão e Soldado Invernal foi bem criticado por isso também. Muitas pessoas esperavam que a história fosse ser resolvida um pouquinho antes e que algumas outras coisas fossem acontecer, mas o arco acaba acontecendo de uma forma bem devagar. Eu gostei das duas séries, assim como eu tô gostando de Loki, mas eu acho que eles não podem dar tanta razão assim pros críticos que estão criticando o andar da carruagem das séries da Marvel. E eu não sei se por eu ter assistido 2 dias antes um dos melhores episódios de Rick and Morty de todos os tempos, que também trabalha, né, conceitos parecidos, é um episódio sensacional, então não sei se eu tava muito com o episódio de Rick and Morty na cabeça. Eu lembro que na noite anterior eu fiquei fazendo, né, eu fiquei assistindo e reassistindo o episódio 1 dessa 5ª temporada, então eu não sei se eu tava com minhas expectativas lá em cima, justamente porque eu tava com esse episódio na cabeça, mas com certeza não foi o melhor episódio dos 3 até agora. Eu gostei muito do visual e gostei muito dos diálogos, a direção também, como sempre, foi muito legal. Foi um episódio bem engraçado, Tom Hiddleston continua tão carismático como sempre, e nesse episódio eu acho que ele carregou a série nas costas. Então eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam do terceiro episódio de Loki. Eu achei os 2 primeiros geniais, e eu achei esse terceiro bom, mas ficou devendo um pouco. E eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.